E aí, chegando nos desafios que a gente tem e nas perguntas que nos foram colocadas, bom, então como se proceder à regulação de infraestrutura de conteúdo? Como que a ausência de um regulador independente causa todo o cenário de omissão e de violação que a gente tem no Brasil? Uma série de perguntas sobre propriedade, sobre meios de comunicação que são de políticos, uma série de outras perguntas sobre monopólio, discurso de ódio e emissoras públicas. E aí, o que a gente tem? A gente tem que esse cenário de regulação que eu falei há pouco, ele é um cenário que ele visa garantir três grandes componentes. O primeiro, como eu disse, é o pluralismo de vozes. Então, a regulação, segundo os padrões internacionais, ela é importantíssima para garantir medidas anticoncentração, medidas antimonopólicas. A regulação ela é importantíssima para a diversidade de vozes, ou seja, para ter a inclusão de todas as identidades sociais e culturais, e isso para a gente, né, no nosso país é muito forte. O Brasil é um país imenso, o Brasil é um país formado por inúmeras culturas, por inúmeras identidades sociais que têm uma relação de intersecção absolutamente interseccional. Então, a gente precisa garantir que mulheres, que a população negra, indígena, quilombola, enfim, possa ter acesso ao sistema de radiodifusão e mais que essas pessoas não se sintam ofendidas através do conteúdo que é divulgado pela radiodifusão brasileira. E, por fim, o terceiro componente aí que os padrões internacionais nos dizem que é absolutamente importante de serem seguidos, diz respeito com a não discriminação, né? É importante que o acesso se dê em condições de igualdade a todas e todos. Bom, essas são as metas. E como que os padrões internacionais indicam que essas metas vão ser alcançadas? Os padrões internacionais dizem que só haverá o alcance dessas metas com um sistema de regulação independente. O Brasil tem esse sistema de regulação independente? Não. O Brasil está perto de ter um sistema, um espaço multissetorial que consiga regular as normas de radiodifusão? Não. Outros países têm e certamente são países que nos demonstram através das práticas dessas agências reguladoras que de fato esse sistema funciona. Aqui, o que é importante de dizer? Qual é o papel da regulação independente? Primeiro é a criação de um plano diretor para esse espectro, né? Como ele vai ser dividido? De quanto em quanto tempo ele vai ser dividido? Quem vai ter acesso? Quais vão ser as formas de participação social? Um segundo papel importante do regulador independente é com relação ao estabelecimento de processos justos e transparentes da concessão de outorga. Hoje em dia, eu até desafio qualquer pessoa, eu acho que é um exercício, não é um desafio, mas é um exercício estimulante, da gente tentar entrar nos sites, nas plataformas digitais do Ministério da Comunicação, da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara e do Senado e tentar encontrar como que se dá e quais foram as últimas outorgas, enfim, dadas, emitidas, como funciona esse processo, né? Eu trabalhei com isso há 10 anos e todas as vezes que a gente precisava encontrar informações reais, a gente tinha grande dificuldade. Muitas vezes essas informações não estão de forma ativa nos sites oficiais e mais, quando a gente pedia através da Lei de Acesso à Informação, muitas vezes a gente recebia ou tabelas enormes de difícil leitura, que não eram dados abertos, que dificultava a nossa leitura e a nossa análise da situação da distribuição de outorgas no Brasil. Por fim, a gente tem um papel aí do regulador independente que diz respeito, bom, é esse ambiente, essa agência reguladora independente que é responsável por propor regras de concentração, antimonopólicas e tudo mais. E também vai ser essa agência reguladora que vai pensar em medidas de pluralismo e diversidade. Os padrões internacionais dizem que uma agência reguladora precisa ter precisa seguir 4 grandes princípios norteadores. O primeiro é que essa agência ela precisa ter um mandato estabelecido por lei e precisa ter representação de todos os setores da sociedade, incluindo a sociedade civil organizada. Um outro princípio diz respeito à necessidade de independência dessa agência reguladora, o financiamento independente e universal, e essa é uma chave,
porque muitas das formas de controle do sistema de radiodifusão e das agências reguladoras é se cerceando o acesso ao seu orçamento, ao seu próprio financiamento, e, por fim, um outro princípio norteador diz respeito à transparência e à própria prestação de contas. Esse é um dos grandes desafios, né? Eu acho que muitas das perguntas passaram pela ausência de uma agência de regulação independente. Me parece que o Brasil está longe de caminhar para esse modelo de fiscalização e de formação de política pública, mas me parece que é um horizonte, sim, que a gente deve ter, porque outros países já comprovaram que é um modelo que funciona, é um modelo que garante, pelo menos, alguns contornos de paridade, alguns contornos de pluralismo e diversidade. Aí, quando a gente olha para a questão da propriedade por políticos, me parece muito evidente que as perguntas relacionadas à agência reguladora estão muito interligadas com o contexto de meios de comunicação que são de propriedade de políticos no Brasil. Porque a gente sabe que essas concessões, elas são concessões públicas, e por serem concessões públicas, elas certamente deveriam ser reguladas e regulamentadas de uma maneira mais objetiva. Foi falado na aula conceitual que a nossa própria Constituição Federal proíbe que deputados, senadores tenham meios de comunicação. O artigo 54, ele nos diz isso expressamente. Existem 3 ADPFs no Supremo Tribunal Federal, que está no material de vocês, que discutem essa questão, mas o cenário que a gente tem no Brasil atualmente é quem, em última decisão ali, avalia e realiza, né, emite as outorgas dos meios de comunicação, são os próprios políticos, porque isso passa pelo Ministério da Comunicação, que é ligado ao Executivo, né, não tem nenhuma independência ao Executivo Federal, e também depois isso passa pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara e do Senado Federal, que são ocupadas pelos próprios interessados, né, nas outorgas dos meios de comunicação. Então, a gente tem uma relação de conflito de interesse enorme e a gente não tem um órgão independente para regular essa situação que causa um cenário em que políticos acabam legislando em causa própria. Isso não é novo, isso não é surpresa no nosso cenário, na verdade é um marco histórico da nossa história da radiodifusão. O princípio 13 da Declaração de Princípios da Liberdade de Expressão, lá nos anos 2000, já dizia a importância de se pensar numa regulação independente para proibir que políticos sejam beneficiados dessas outorgas, da concessão dessas outorgas, e a gente tem, né, para nós, juristas e cidadãos como um todo, é muito importante a gente sempre lembrar das premissas que o artigo 37 da Constituição Federal traz, no sentido de dizer que toda administração pública deve se guiar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Me parece absolutamente que, então, a gente tem uma prática inconstitucional no Brasil, que é essa prática de políticos parlamentares serem concessionários do serviço de rádio e TV brasileiro. E aí, já encaminhando aqui para quase o fim da apresentação, a partir das perguntas que vocês trouxeram, a gente teve algumas perguntas sobre as emissoras públicas. Bom, o que são emissoras públicas, né? Os padrões internacionais dizem que o espectro deve ser dividido em três grandes naturezas, 3 grandes eixos. É importante, aí eu trouxe até um trecho da Unesco, em que a Unesco nos diz que é importante que o Estado promova a existência dos 3 tipos de radiodifusão: público, comercial e comunitário. Bom, no Brasil, a nossa Constituição Federal, ela traz uma outra dinâmica, que é o nosso espectro aqui, ele é dividido em 3 tipos de radiodifusão, que é o público, o estatal e o comercial. Já vou chegar nisso, mas antes, quando a gente olha para a emissora pública, que é essa emissora comum, tanto na Constituição Federal quanto nos padrões internacionais, a gente precisa ter em mente que as emissoras públicas, elas são espaços importantíssimos, porque são espaços informativos, são espaços onde as regionalidades vão poder ser representadas e vão poder ter voz.
Teve uma pergunta, até acho muito interessante, que me marcou bastante, que é, bom, mas será que as emissoras públicas são desperdícios de dinheiro? Me parece que, de fato, esse não é um fato que a gente pode ignorar. Eu acho que a gente precisa, sim, olhar o orçamento, eu acho que a gente precisa, sim, pensar em formas de potencializar essas emissoras. Mas o que acontece é que o Brasil ignorou e talvez demorou muito para sistematizar um sistema público de rádio e TV que, de fato, fosse informativo e criar essa cultura popular sobre a importância desses tipos de canais. É muito importante dizer que as emissoras públicas, elas jamais podem ser utilizadas como ferramenta de comunicação ou propaganda do governo, o que é diferente das TVs estatais, porque as TVs estatais aqui no Brasil, elas são TVs informativas e de comunicação dos atos do governo executivo. Então, a gente tem também, por exemplo, a TV Câmara, a TV Senado, a TV Justiça, que informam os atos que ocorreram daqueles poderes, que transmitem as sessões e que tem essa função, então, de estar à disposição daquela esfera de poder. Agora, a emissora pública é uma emissora que vai tratar e trazer conteúdos regionais, conteúdos informativos, conteúdos jornalísticos, conteúdos culturais. Então, o que a gente pode falar das emissoras públicas? Elas têm aqui, talvez, 3 grandes premissas a partir dos padrões internacionais. A programação deve difundir, como eu disse, produção artística, cultural, científica, acadêmica, educativa de interesse geral. Deve informar sobre questões de interesse público. Deve refletir o pluralismo político, social, geográfico, religioso, cultural, linguístico e étnico-racial da sociedade. E, por fim, os padrões internacionais dizem que é importantíssimo que as emissoras públicas tenham desenhada e determinadas por lei a sua linha editorial e a sua linha, a sua autonomia, na verdade. E por que isso é importante? É importante porque os fatos recentes, eles são muito ilustrativos do que os padrões internacionais dizem. A gente vem passando por um processo que talvez a falta, né, de normativas mais fortes permitiram que o governo brasileiro modifique a programação e, na verdade, interfira diretamente na programação, por exemplo, da EBC, da Emissora Brasileira de Comunicação. A gente tem visto muitas tentativas e até mesmo a concretização desse tipo de interferência indevida na comunicação pública, né? Então, a proibição de termos, a proibição que certas perspectivas da sociedade sejam transmitidas numa emissora pública, e isso deveria ser expressamente proibido, porque a TV pública, a emissora pública de rádio e TV, ela não está a serviço de um governante, ela está a serviço da população, ela está a serviço do interesse público. Então, é absolutamente importante a gente distinguir aqui no Brasil as emissoras públicas das emissoras estatais e também a gente lembrar que é muito importante a gente dar voz e possibilidade de acesso aos meios comunitários. Atualmente, o Brasil restringe por todas as esferas a atuação da comunicação comunitária. A gente tem leis que criminalizam a comunicação comunitária, a gente tem ausência de políticas de fomento da comunicação comunitária, que é um canal importantíssimo de acesso às ondas de toda a população. E, por fim, finalizando, talvez, Maria Aline, eu possa deixar o discurso de ódio para o debate, o que você acha? Pode ser? Pode ser sim. Então, finalizando, só porque também estou aqui preocupada com o tempo, algumas perguntas, né, foram muito enfáticas ao trazer a reflexão de, olha, a gente tem esses padrões internacionais tão avançados, mas o cenário brasileiro é um cenário muito distante desses padrões e dessas referências normativas internacionais. Quais são os caminhos que nos restam? E aí, bom, eu acho que, primeiro, existe sim uma discussão que deve ser feita, que é sobre a necessidade de um novo marco legal. Um novo marco legal depende também do ambiente do Congresso, e não me parece que talvez esse seja o melhor momento para a gente, né, que a gente tenha talvez condições fáticas de realizar esse debate no Congresso Nacional, mas é importante saber que os sistemas internacionais, o sistema interamericano, é muito enfático ao dizer que é preciso sim ter um marco
legal atual, um marco legal que seja taxativo, que seja objetivo. Mas antes da gente pensar em marco legal, talvez tenha alguns outros caminhos possíveis, como, por exemplo, a nossa própria Constituição Federal, que é muito avançada e que tem o seu artigo 220 e 221 como talvez um dos mais avançados do mundo, no que diz respeito a direito comparado, ele ainda não foi regulamentado de forma totalizante, né? Foi falado pela Paula, foi falado pelo Paulo também, que existe uma DO, a DO 10, ação de inconstitucionalidade por omissão, que visa forçar, que visa, na verdade, provocar a regulamentação desses artigos, criar a possibilidade de regionalização de conteúdo, de produção independente, por aí vai. Mas, além disso, é importante também a gente pensar na sensibilização dos atores. Então, esse curso, de novo, parabenizo a Andy, no Intervozes, pela realização desse curso. Esse curso ele é importantíssimo porque a gente está nos capacitando, a gente está também espraiando esses temas para toda a sociedade e para atores e atrizes que têm um papel importantíssimo de efetivação desses direitos. E aí, com isso, eu diria que nos resta também pensar em algumas estratégias, como, por exemplo, a incidência internacional. Existem casos no sistema interamericano, no sistema ONU, que discutem violações à liberdade de expressão, existem muitos casos, existem casos também que discutem violações ao sistema de radiodifusão, mas me parece que a gente precisa pensar em casos que levem o problema do Brasil, que aterrizem a situação brasileira para o sistema interamericano e o sistema ONU. Me parece também que a gente tem um caminho aí interessantíssimo de litigância estratégica e paradigmática. Certamente o Domingos vai lembrar que alguns anos atrás, e a Marilina com certeza, o Intervozes começou, junto com o Ministério Público Federal, traçaram uma estratégia muito interessante de acionar a Justiça Federal a partir de políticos que eram concessionários de rádio e TV. O Intervozes do Ministério Público Federal questionaram a constitucionalidade nas primeiras instâncias aí da Justiça Federal e começaram a obter uma série de decisões favoráveis, alguma série de liminares favoráveis. E isso cria um curto-circuito no sistema de justiça. Isso tem a potencialidade da gente colocar discussão para a sociedade, de colocar discussão na mídia, de até mesmo, quem sabe, a gente conseguir avançar com essa discussão nos tribunais superiores no Brasil. Então, me parece que também existe um caminho de litigância estratégica, quando nos provocam, aí, todos os alunos e alunas nos provocaram sobre essas questões, sobre caminhos possíveis, isso me veio na mente. E, por fim, me parece também que a gente precisa avançar nas estratégias de influência e de advocacy no sistema legislativo. É importante a gente também constranger de alguma forma os políticos que não são proprietários de meio de comunicação a olharem os seus colegas e pensarem ali talvez em medidas e iniciativas legislativas que consigam coibir essa prática. Então, basicamente, a partir das perguntas iniciais, foram esses os pontos que eu elenquei. Obrigada, Camila. A gente volta para você daqui a pouco. Ainda tem vários pontos aqui para a gente discutir, né? Muito bacana.